Olá galera do primeiro ano, vamos para a aula 5. Na aula 5 estarei falando sobre técnicas, vou marcar aqui o tema da aula, técnicas de separação. Por que nós vamos estudar técnicas de separação? Porque o tema da última aula foi misturas. Quando você tem a substância pura, você não precisa separar, mas se você tem uma mistura, existem algumas técnicas de separação. E a primeira técnica que nós podemos estar estudando é chamada de filtração. Então, quando você faz aí o café na sua casa, nada mais nada menos, quando você coloca o papel filtro aqui no funil, você vai fazer aí uma técnica chamada de filtração na química, muito importante. Ela está em tratamento de água, ela está nos hospitais, filtração é importantíssimo. Então vamos supor que eu misturei a água e a areia e eu quero separar a areia da água. Como que eu faço? Simplesmente eu pego essa água aqui, passo pelo filtro e a areia vai ficar depositada aqui. O café é a mesma coisa, quando você mistura o pó com a água, o pó fica depositado aqui. Já aqui na areia, já temos outra técnica de separação, que é chamada de sedimentação. A areia, ela sedimenta também. Então, se você esperar um tempo, ela vai ficar lá no fundo. E se nós trocarmos a areia pela terra, pegar um pouco de terra aí no quintal da sua casa e misturar em água, a terra ela tem uma particularidade que a gente chama de decantação. Ela decanta. Então, decantação e sedimentação nós podemos aí dizer que são sinônimos praticamente. Só que a terra ela deixa a água amarronzada, a areia ela já deixa bem clarificada aqui. Então a areia sedimenta por completo, já a terra ela decanta, mas uma parte fica suspensa. Daí você tem que fazer filtração para tirar. Outra técnica legal é a separação magnética. Vamos supor que eu misturei areia e pó de ferro, partículas de ferro. Se eu chegar com um ímã aqui, o ímã retira todas as partículas de ferro, porque o ímã ele tem característica de atrair metais ou ligas metálicas que contêm elementos ferrosos, né? Então a separação magnética acontece assim, através do ímã. Então se você tem ferro misturado, pó de ferro misturado com areia, você pode estar puxando. Isso acontece muito em reciclagem de material. Tem uma empresa chamada Gerdau que eles têm um ímã gigante, que eles colocam sobre uma montanha de sucata e tudo que for ferro vai grudar no ímã, o que não for não gruda, alumínio não gruda, cobre não gruda. É chamado de separação magnética. Agora vamos supor que você vai fazer uma técnica chamada de ventilação. Ventilação ela ocorre quando você utiliza do vento. Exemplo para separar aí casca de amendoim. Para quem já torrou amendoim, sabe como funciona. Você vai retirar a casca dele através de ventilação. Muitas pessoas assopram, né? Mas na realidade você pode estar utilizando aí de um ventilador ou algo do tipo. Então já sabemos filtração, sedimentação, decantação, ventilação. Temos a floculação também. Floculação é a técnica que você forma flóculos para depois ocorrer aí a decantação. Então muitas vezes você coloca um constituinte químico que vai agregar as partículas pequeninas formando um flóculo. Aí ele vai decantar no fundo do recipiente. Isso também é usado em tratamento de água. E uma das mais importantes é a destilação. Visto que a destilação, eu tenho destilação simples e destilação fracionada. A destilação é para separar líquidos. Então se eu tenho água e álcool, eu quero separar o álcool da água. Os dois estão misturados, como que eu faço? Eu utilizo da temperatura, o álcool ferve a 78 graus e a água ferve a 100. Então eu começo a aquecer o recipiente. O vapor que sai primeiro é do álcool. Daí eu faço uma condensação. Eu pego o vapor que está saindo,
a uma temperatura de 78, faça ele bater aqui num recipiente que esteja uma temperatura inferior a 78. É igual quando você está fazendo arroz aí na sua casa, que a tampa fica cheia de gotículas de água. Então a água ferveu a 100, chegou na tampa, a tampa não estava a 100. Então ela é gasosa a 100, mas a 95, 90 ela é líquida, então ela condensa na tampa. É o mesmo efeito da chuva. Aí esse álcool que eu condensei, eu posso coletar ele num recipiente. Nós chamamos de destilação. E o petróleo acontece a destilação fracionada. Por que é fracionada? Porque são muitos constituintes que constituem o petróleo, né? Então você tira ele em frações, gasolina, óleo diesel, querosene e assim vai. Então essas são as técnicas mais importantes. Vamos ver se eu não esqueci de nenhuma. Tem a técnica chamada de evaporação também, que é usado para extrair o sal da água do mar. Então eles pegam a água do mar, represam ela em um tanque bem raso e a luz do sol incide aqui. A água evapora e forma uma montanha de sal, chamada de evaporação. Existem outras, mas as mais importantes foram explicadas nessa aula, pessoal. Qualquer dúvida é só deixar aí no chat do Teams. Estou à disposição o tempo total da aula. Até o próximo vídeo.